Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o humor na televisão. E o Bem-vindo Siqueira, ele acabou tocando fogo na conversa. A Tânia falou da gasolina e ele acendeu o fósforo, não é? No intervalo, a conversa continuou e a Tânia ia falar sobre alguma coisa em relação ao que ele disse. Eu acho que ele tem toda a razão. Esse humor, quando ficou a cópia do humor americano, que é muito em cima das pessoas e não das coisas, eu acho que é esse tipo de humor que ele fez esse comentário do americanoide. Será que não é porque a nossa sociedade é construída em base católica e lá eles são protestantes e eles não têm a mesma relação moral que a gente tem? Os dois vieram do mesmo tronco. Né? Então, tanto faz Lutero ou cristianismo, vieram do mesmo tronco. Mas o Estado está bem mais separado, a moralidade... né? O Estado lá era laico há muito tempo. O nosso Estado é laico desde 88 para cá, né? Não, o nosso Estado é laico, sim. O dele também não. Da nossa Constituição para cá, ele também não é tanto assim, não, porque a força dos reverendos e das ONGs, das igreas, em cima de qualquer... Em cima dos evangélicos, não, Twitter, porque ali é luterano, aqui que é evangélico. Né? As forças dos luteranos também, em cima das eleições municipais e governamentais, são imensas. Então, elas por ela. O que eu estou chamando a atenção é que esse humor mais pessoal, por exemplo, eu tenho que rir da perna da fulana que é pública, porque ela manca, entendeu? Então, essa personagem pública, ao invés de eu rir das pernas, eu vou rir da perna dela. Então, essa coisa mais incisiva no pessoal, né? No pessoal, eu acho que eu acho a graça mais interessante, a graça mesmo, que ele falou tão bem, quando ela é em relação a um teatro de revista, por exemplo. É uma revista do cotidiano. Pode ter, por exemplo, um humor político que é abrangente, mas às vezes você tem que centrar fogo na personalidade e na pessoa pública. Mas você já viu como é que é? Existem figuras públicas, por exemplo, não, mas é assim, uma frigideira na cabeça. O desenho do cara é sempre assim, uma frigideira na cabeça dele, entendeu? É o cara, na hora que ele vai falar, bota a voz dele diferente. Quer dizer, tem uma certa... Você me desculpa muito, mas tem uma grosseria no ar no país. Tem uma grosseria no ar. E que eu vivo chamando isso. Você pode falar as coisas mais vamos dizer, inteiras mesmo, no sentido da alma inteira, mas você tem que ter um certo verniz. Você está tratando com o ser humano, você está tratando com o outro. Está entendendo? Então, essa falta de verniz, você ser sincero, eu sou extremamente sincera. Ser franco não significa que você não possa ter verniz. Você tem que ter verniz. Mas você vê quem alcança. Isso é arte da civilização. Isso faz... você alcança. Uma TV aberta. As pessoas têm a opção de mudar de canal e ver, né? Mas... Não sei se elas têm tanta opção assim. Mas aí é muito relativo, porque nós estamos falando dos grandes centros. De que país nós estamos falando com relação à questão do canais abertos. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que nós temos um Brasil com uma região norte, com Amazonas, né? Com Roraima, com Acre, e nós temos o Brasil de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso sem subestimar a inteligência dos espectadores. Não é inteligência, é a diversidade, a diversidade de oferta. Acho que a realidade em muitos lugares é duas televisões. Está dizendo da diversidade de oferta. O que eu estou dizendo é que a possibilidade de escolha é pequena. É pequena. Nós ainda não estamos, no nosso país, alguns canais de televisão ainda não conseguiram chegar nos rincões do país. Acho que mas essa pequena possibilidade de ver significaria algum controle no conteúdo? Porque a questão não é o controle no conteúdo. Ninguém aqui usou a palavra controle no conteúdo. Mas eu estou perguntando, eu não estou afirmando. Porque eu acho assim, se criou também uma cultura no Brasil que qualquer crítica que se faça a algum programa ou filme é censura, é controle, seja lá de quem que vem. Conservadorismo. Mas, na verdade, o que nós precisamos ter no país é uma cultura política de discussão. Né? Eu, por exemplo, acho que tem peças de humor, na época que o presidente Lula era presidente, tinha muitos programas que tratavam a imagem do presidente Lula com um humor muito interessante, mas tratava em cima do fato que ele falava, da realidade, da forma. Não era... Você não está dizendo que a Dilma é menos risível, não, né? eu acho... Não, é porque eu ainda não tive a oportunidade de ver os programas com a presidenta Dilma. E acho que Teve uma grande família que era ótima.
ótimo. Então, assim, foi ótimo que ela foi lá falar para a Nenê. Então, assim, efetivamente, não significa criar uma censura de personagens, de pessoas, mas de que forma que você trata. É com as delicadezas que tem que ser tratado alguns temas, algumas questões. Eu acho que isso a gente precisa... E nós precisamos... A gente fala muito da ditadura, mas nós precisamos abrir o debate sobre a comunicação no Brasil. E o debate não significa censurar, significa dizer o seguinte, nós precisamos pensar um país diferente. Eu vou ter que aproveitar essa oportunidade para, na verdade, dar uma informação. Nas grandes democracias do mundo, né, na Europa, essa discussão que você está propondo, ela se dá em locais institucionalizados. São chamados órgãos reguladores, que não tem poder nenhum de censura, mas que fazem essa intermediação entre as emissoras e o público, justamente para as próprias emissoras estarem sintonizadas, terem sensores, mas não com sensores com C, sensores com S, sabe? Sensores de estarem ouvindo a sociedade constantemente para saber se o que eles estão colocando, quais são os espaços que eles têm, quais são... Eu vou dizer outra vez, os limites que a sociedade está naquele momento colocando, não o Estado, nem o governo. A própria sociedade. Mas você precisa ter órgão para isso, órgão regulador. Aqui no Brasil não tem. Ou as próprias empresas, né? O caso, por exemplo, a Folha de São Paulo tem um ouvidor. Um ombudsman. Nenhuma das televisões abertas do Brasil que eu conheça tem ouvidoria. Salvo a TV Brasil. Salvo a TV Brasil, que é pública. Sim. Salvo a TV Brasil, mas as outras deveriam seguir o mesmo modelo. Por que não pode ter um ouvidor? Porque parece que a ouvidoria da televisão aberta é sempre a pesquisa de mercado. Exatamente. E não o enfoque do conteúdo. Porque não tem nada a ver. Porque uma coisa é o consumo, lucro. Outra coisa é a formação para a cidadania. Aliás, a lei que institui ela é de que o governo, daí sim que o governo dá a liberdade dela exercer como televisão aberta, diz que a televisão está ali para auxiliar na cidadania, não é no consumo. Essa confusão que ela faz entre mercado... É uma confusão, você me desculpa muito, que esse o povo brasileiro tem que saber, entendeu? As televisões teria que rever as concessões todas. Olha as concessões não. Nós é que temos que exigir ouvidorias, nós que temos que levar programas, sim, para a justiça. E nós como cidadãos, mas não como consumidores, porque em geral o discurso é o consumidor tem direito a, e não o cidadão tem direito a. Por isso que eu estou dizendo, o que teria que discutir é como é que funcionam as concessões. As próprias escolas agora têm saque, eu nunca vi isso. Serviço de atendimento ao cidadão, não ao consumidor, ao cliente. Mas você falou que mexer com todas as concessões, o ministro Paulo Bernardo, logo no início do governo da presidenta Dilma, disse que talvez fosse mais fácil conseguir o impeachment no presidente da República do que rever as concessões. Tal o poder que está enraizado assim como aí. É difícil fazer uma reforma política no país, porque ela vai ser feita por políticos, vai ser da chave do galinheiro para o lobo, né? Agora, eu queria voltar à questão do humor, a partir ainda da fala do Bem-vindo, que uma coisa que ficou ali, acho que a gente não foi, que é a questão do enfesado e do cheio de graça, né? Olha, eu tenho uma simpatia, uma admiração muito grande pelos palhaços. Os palhaços, desde a minha infância, eu sempre gostei muito, palhaço é uma coisa muito afetiva, né? Agora, o palhaço não é enfesado, né, Hugo? Você não é enfesado? Não, o palhaço ele trabalha em cima do eixo da alegria. Existe uma variação na palhaçaria que é o bufão. O bufão é aquele que trabalha em cima da dor e, portanto, ele faz humor, quase que um humor ranzinza, ranheta, de reclamação do que acontece. Eram assim os bobos da corte que tinham o direito de falar tudo sobre o rei. E, na verdade, estamos falando coisas de mau humor. Já o palhaço, não, trabalha em cima da alegria e ele se ridiculariza antes de ridicularizar o outro. Mas aí não está uma diferença gritante com esses que nós estamos agora, com esses... Não, mas as regras do stand-up estão em se descaracterizar, em fazer humor autorreferente, de se rir de si próprio, como dizia o Nietzsche. Mas rir de si próprio não basta. Eu acho que você precisa saber a relação com o seu público. Nisso, Bem-vindo é muito feliz quando ele fala que... precisa ver se foi engraçado, entendeu? Se foi dado no tom, se entrou como piada ou se entrou como uma coisa factual. Eu acho que tem um problema em programas, como é o caso do CQC, que misturam jornalismo e humor. Essa é outra questão. Porque o público confunde o que é a credibilidade do jornalismo com o que é a ficção do humor. Essa confusão existe nesse conceito de programa como existe em reality show. Reality show você nunca sabe se é de verdade uma coisa armada para parecer ficção
ou se ela é realidade, que as pessoas estão ali sabem que estão jogando, independente, não é uma coisa de conluio da direção da emissora, não. Quem está ali está num jogo, e nesse jogo a pessoa faz de conta, então já vira um pouco ficção, não é tão reality quanto é afirmado na chamada, entendeu? E essa mistura, né, Tânia, entre jornalismo e humor, que o Hugo lembrou bem, a gente não tinha tocado nesse assunto, também é um complicador, né, para esse tipo de programa. É um complicador como reality show, ele está falando, porque cria uma ilusão. As pesquisas mostram que quando, por exemplo, as crianças veem humor, elas sabem que é humor, que é ficção, que aquilo não existe. Você leva uma criança no circo, você pode levar ela de qualquer idade. Ela sabe que aquilo ali não é verdadeiro. Ela vai chorar ali a primeira vez, mas acabou, entendeu? É só o estranhamento da pessoa e acabou. Agora, quando vem essa linguagem híbrida, é que ela é complicada. Porque é isso que ele está falando. É verdade o que você está falando? É verdade que fulana ficou grávida? É. E é verdade também que você está querendo comer ela e o filho? A pergunta é essa, entendeu? Não, e outra, ele poderia manifestar esse desejo sinceramente, se não fosse uma piada, e você ainda ficar em dúvida. Aí você fica em dúvida. Aí é o que ele falou. Como é quase uma piada, no processo que a Vanessa Camargo está fazendo, está colocando o feto como denunciante. Gente. Eu ontem tuitei, eu falei, então os que vão nascer que me processem, porque você não imagina o grau de ficção que as pessoas colocam na realidade. Né? Se ele fez uma piada ficcional, ela foi para um campo da realidade que está ficando quase ficcional. Porque pôr o feto como denunciante está começando a ficar confusa a situação. A gente não vai entender em que pé que está isso tudo. Nós chegamos a um ponto interessante de debate, não é? Eu acho que, vamos lá, ao chavão dos males que vem para bem, pelo menos estamos discutindo. Não somos só... Na televisão não se discute muito, nós estamos fazendo isso aqui. Mas a mídia impressa tem discutido isso, o Twitter tem discutido isso. Não é um avanço para a secretaria, inclusive? Eu acho que é um avanço para o Brasil, né? Eu acho que é muito mais do que para a secretaria, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Porque debater essas questões, elas são fundamentais, né? Por dois motivos. Que é exatamente você discutir. Eu acho que tem que ter uma ideia do que é ficção e do que é realidade, é verdade, mas na maioria das vezes as piadas são feitas em cima de um fato real. Né? Nós já tivemos período em que as piadas eram outras e de outras formas. Então, esse é um primeiro processo. E o segundo é em cima de problemas e de pessoas. Então, como é que você vê a mulher? Ou como é que você vê o negro? Ou como é que você vê o homossexual? Ou como você vê a lésbica? A alteridade. Ou mesmo como você vê o homem, né? Ou mesmo como você vê o homem. Porque quando teve a questão da publicidade, muitos homens também se sentiram ofendidos, porque eles não são imbecis. Deixa eu dar a cara a tapa aqui um pouco. Hugo, você dá a cara a tapa e aproveita e emenda, porque nós estamos chegando no final do programa. Emenda aí com o Parlapatões, que está, o espetáculo que está em cartaz, no Parlapatões, que a gente queria mostrar um pouquinho de um humor de qualidade. Eu fui lá ver e não tem nada a ver com o CQC, não. Eu sei que ele não gosta de fazer essa diferença, afinal são colegas, mas eu posso fazer. Há uma diferença muito grande. Olha, dentro da cara tava, primeiro, eu acho também na ditadura a gente não falava de pessoas, senão a gente estava preso. Falasse no general, você estava enquadrado. Mas, de qualquer forma, eu acho que dando a cara a tapa, sobre o negro, a gente tinha uma piada que era a seguinte, falava, quem é que vai representar Otelo aqui nessa peça? Que a gente fazia todas as peças de Shakespeare. Aí a gente parava e falava, pô, nós somos 3 branquelos. Pô, o Brasil tá cheio de atores negros. Tem lá, por exemplo, o Pelé. O Pelé é um grande ator. Essa era uma piada que a gente foi criticado e falou, será que é racista ou não? E a gente falou, não, a piada não é racista. Ela denuncia que a televisão brasileira não tem atores negros suficientes. Isso foi antes de Lázaro Ramos, que a gente lembra de cara. Mas não tem 10 atores negros que você enumere rapidamente na mão. Porque a maioria dos atores famosos são brancos. Felizmente, acho que a televisão brasileira foi se transformando. Hoje, isso muda. É um avanço, Então, acho que a gente tem que colocar assim, que o humor, ele é melhor quando ele é transformador. Quando ele coloca questões, ele não vai deixar de tocar na questão do racismo, das minorias, tal, mas quando ele favorece você refletir sobre aquela situação. Muito bem. O próprio CQC é muito machista, né? Você vê a mulher ali sentada, né? Agora, ridículos... Ainda e sempre. Ridículos ainda e sempre. O espetáculo comemora os 20 anos dos Parlapatões. Então a gente pegou um texto da Danil Karmes, que é um poeta russo pouquíssimo conhecido no Brasil, ou quase nada, contemporâneo do Mayakovsky. E são pequenos quadros desconexos que acabam se juntando
nesse espírito que o palhaço tem, em se sentir ridículo, e desde tomar um ônibus, que não consegue tomar o ônibus, até a situação de conquista de uma mulher, ou até as situações que o oprimam de alguma maneira. A do ônibus é sensacional, ele é o palhaço. E ele suja o pé numa sujeira na rua e limpa o sapato no ponto do ônibus, no poste do ônibus, né? E aí ele esquece e vai lá e pega no poste. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo porque eu acho muito bom da autorridicularização do palhaço. Não está ofendendo ninguém ali, não humilhou ninguém, não disse que ia comer ninguém, né? E continua até quando? Vai pelo interior? A gente encerra a temporada dia 23 de outubro em São Paulo, segue para Jundiaí, Sorocaba, algumas cidades do interior do estado de São Paulo, depois em janeiro volta a São Paulo. E as pessoas que querem conhecer o Parlapatões, qual é o endereço? Entra no nosso site, que é www.parlapatões, sem acento, fica parlapatões.com.br. Com isso, eu agradeço a participação do Hugo. Muito obrigado. Tânia, eu queria também agradecer a sua participação, uma palavrinha final sobre esse nosso debate. Eu acho que o debate é super atual e eu acho que ele tem que ser expandido para vários outros lugares, né? Não só o que é o humor, mas a qualidade da televisão brasileira, né? E cumprimentando aí a secretaria pela luta, né? Porque é uma luta, né? É uma luta cotidiana, né? Eu acho que parabenizando a TV por fazer esse debate, acho que é esse nível de debate que nós queremos, é esse nível de debate que o Brasil precisa, né? E agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Aparecida, muito obrigado, Hugo Pozzolo, muito obrigado, Tânia Montoro, pelos esclarecimentos, por trazerem as suas ideias, sempre brilhantes, aqui para trocarmos essas informações, essas ideias com os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um Ver TV aí de casa. Lembrando que todos podem participar do nosso programa enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico, que é vertv@tvbrasil.org.br, ou nos acompanhando, nos seguindo, viu, Tânia? Nós gostamos de seguidores. Nos seguindo pelo Twitter Ver TV. E também para os professores que nos escrevem perguntando como podem usar o programa em sala de aula, eu volto a dizer que ele está disponível no site da TV Câmara para ser baixado, copiado e discutido com os alunos. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!